Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos criminais da vida real. Então, se tu gostas desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like e subscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Todas as fontes de toda a matéria que eu utilizei para a pesquisa estarão aqui na descrição para que vocês possam consultar. E vamos começar o caso de hoje. Estamos no ano de 2014, quando o jovem chamado João Cunha foi detido pela polícia pelo fato dele estar a circular com uma viatura que não pertencia a ele. Eventualmente, a polícia descobriu que ele tinha uma cúmplice, que era sua namorada chamada Ivânia, então ela também foi detida. Ambos foram interrogados sobre como aquela viatura foi parar nas mãos dele, ou o que teria acontecido com o dono da viatura, e em algum momento eles começaram a contar o que fizeram. João Machado Paz Cunha, mais conhecido por Di Maria, e Ivânia Danila dos Santos de Castro, eram um jovem casal, ambos de 21 anos, tinham um filho de 3 anos, mas moravam separados sob a responsabilidade dos pais. O João era negro claro, de 1,80 m e de boa aparência. A Ivânia era mestiça, de 1,60 m, cabelos longos e traços finos, que era o padrão de beleza na altura. Me arrisco a dizer que ainda é o padrão de beleza, então ela chamava bastante atenção. Segundo a declaração deles no início das investigações, no dia 21 de abril de 2014, eles passaram a noite em uma pensão chamada Super Amigos, que ficava perto da casa dos pais do João, e durante aquela noite eles estavam a planificar alugar um apartamento para eles dois. Mas eles não tinham dinheiro, então eles decidiram que para conseguir alugar esse apartamento, eles iam realizar um assalto. O João pediu que a Ivânia ligasse para um homem conhecido por Mingão. O seu nome de registro era Paulo Cabanga e tinha 45 anos de idade. Eu não sei exatamente qual é o tipo de relacionamento que esse casal, que era a Ivânia e o João, tinham com o Mingão, mas o João queria que a Ivânia convencesse o Mingão a emprestar a sua arma para que eles realizassem o assalto. No início, o Mingão estava apreensivo de dar a arma, mas no final acabou por aceitar. Naquela mesma noite, o casal foi até a casa do Mingão, pegou a arma e voltou para a pensão. Então, no dia seguinte de manhã, eles viram uma mulher no interior da sua viatura. Era uma mulher jovem. Então a Ivânia se aproximou dessa mulher, pediu boleia até a Praia do Bispo. Essa mulher aceitou, os dois entraram no carro e a intenção era que eles anunciassem o assalto lá durante a caminhada. Mas o João não sabia como dar início a esse assalto e acabou por não realizar. Eles chegaram até a Praia do Bispo, desceram, e quando eles desceram, a Ivânia perguntou ao João por que ele não realizou o assalto. O João disse que não estava a ver formas de começar. Então a Ivânia ficou muito chateada, ficou muito exaltada, começou a lhe criticar, a dizer que ele é muito burro, que ele deveria ter realizado o assalto. E eles saíram da Praia do Bispo até a Marginal só a discutir, ela dizendo que ele deveria ter feito e não fez, enfim. Então eles chegaram até o Banco BFA e ficaram ali perto, sentados à espera que passasse alguém para assaltar. Então, por volta das 15 horas, eles avistaram um homem que saía do Banco BFA e ia em direção à sua viatura. Então, o João, a vê-lo a entrar no carro, ele indicou aquele homem para a Ivânia, dizendo que ela deveria ir até lá para pedir boleia. No início, a Ivânia não quis ir, mas o João ficou chateado e disse que era para ela não lhe chamar de burro depois. Então a Ivânia decidiu ir pedir boleia. Ela se aproximou do carro, pediu ao motorista que baixasse os vidros para poderem conversar. Então o motorista baixou os vidros e ela educadamente pediu boleia. Ele aceitou e naquele momento ela informou a ele que ela estava a andar com um primo. Então ele não viu nenhum problema em dar boleia a ela e ao primo. Esse homem se chamava José Antônio, tinha 27 anos, era casado, tinha 2 filhos e era empresário. E segundo esse primeiro depoimento, Antônio foi escolhido de maneira aleatória porque eles só queriam alguém para assaltar, ou seja, podia ser qualquer pessoa. E naquele momento calhou o José Antônio. E isso significa que o José Antônio simplesmente estava no sítio errado, na hora errada. Então, mais uma vez, era suposto que durante o caminho o João anunciasse o assalto, mas ele não anunciou o assalto. Eles chegaram até a Praia do Bispo, desceram do carro, pediram que o Antônio esperasse um pouco por eles. Então eles se dirigiram até uma churrascaria. A Ivânia perguntou para o João por que ele não realizou o assalto. O João respondeu de novo que ele não estava a ver como anunciar o assalto. Mas lá mesmo eles combinaram que assim que eles entrassem de novo no carro,
o João ia anunciar o assalto. Então eles voltaram no carro e quando eles entraram, o João apontou uma arma para o Antônio e anunciou que era um assalto. O João mandou o Antônio desligar o carro e a Ivânia foi retirando os seus pertences. Ela recebeu a mascote de ouro, o fio de ouro, o relógio e a carteira. Em seguida, o Antônio foi obrigado a ir para o banco de trás com a Ivânia e lá ela amarrou os braços, pernas e cobriu a boca. Depois de amarrar o Antônio, a Ivânia passou a conduzir o carro. Ela foi dirigindo sem rumo até que chegaram a um bairro que tinha algumas casas inacabadas. O Antônio implorou que não o fizessem mal, até prometeu que iria fazer tudo o que lhe mandassem. Ele entregou todos os cartões multicaixa para eles com código. Inclusive, ele se disponibilizou para ligar para um puto dele para que esse puto enviasse mais 80 mil kwanzas. Então, o João começou a fazer muitas perguntas sobre o Antônio, tipo se ele vivia onde, se ele vivia com quem, se trabalhava onde, se o carro estava em nome de quem. E o Antônio respondeu que ele morava no Cacoaco, morava com a esposa e os filhos, era empresário e que o carro estava em nome da empresa. O João perguntou se o carro tinha o sistema de GPS e o Antônio primeiro respondeu que sim e depois disse que ele na verdade não sabia se tinha ou não. Então naquele momento o João perguntou se era possível o Antônio passar o carro em nome dele e o Antônio disse que não sabia se era possível, mas que estaria disposto a fazer exatamente tudo o que lhe mandassem. Então o João desamarrou as mãos do Antônio para que ele pudesse escrever uma procuração de compra e venda do veículo em nome do João. Só que esse documento foi feito em uma folha de caderno. Eu não sei se de fato esse tipo de documento valeria ou não, mas esse tipo de procuração de compra e venda que eles estavam a fazer. E antes que o Antônio concluísse, o João liga para o Mingão para contar tudo o que estava a acontecer. Então o Mingão lhe diz que ele estava a fazer tudo errado, que para começar ele não deveria ter que passar nenhum tipo de documento no nome verdadeiro dele, porque isso ia dar muitos problemas. Então essa carta de declaração de compra e venda ou procuração de compra e venda foi feito em nome de um comprador desconhecido. Então assim que terminaram de fazer o documento, o João voltou a amarrar o Antônio e em algum momento ele deu algumas chapadas na cara do Antônio, dizendo que ele estava a se mexer muito. Então saíram desse bairro e enquanto a Ivânia conduzia, o João colocou um saco na cabeça do Antônio para sufocá-lo. Enquanto ele estava a ser sufocado, a Ivânia aumentou o volume do carro para evitar que alguém ouvisse os gritos. Enquanto lutava pela vida, o Antônio conseguiu se desamarrar e o João, percebendo isso, voltou a bater nele. Então o Antônio disse: "Tu disseste que não ias me matar, mas estás a me sufocar." E o João respondeu: "Não quero te matar, quero apenas que desmaies." Aí o Antônio começou a chorar desesperadamente. A Ivânia continuava a dirigir, seguindo as ordens do namorado, e andaram toda a tarde até anoitecer. Fizeram a rotunda antes das bombas dos Mirantes e depois passaram pelo Futungo. Depois entraram em um caminho de terra chamado Beco Rua 11 e lá a Ivânia aumentou o volume da música do carro e o João deu um tiro no Antônio. A intenção era atirar na nuca, mas o tiro acabou atingindo o ombro. A Ivânia diz que antes do João efetuar o tiro, ela sugeriu que deixasse ele naquele bairro amarrado ao invés de matá-lo, mas o João achou melhor que ele morresse porque já tinha visto o rosto deles. O Antônio não morreu na hora, inclusive ainda falava. Então João ainda quis atirar pela segunda vez, mas o Antônio pediu que não o fizessem porque já estava a morrer. Dali eles foram para a praia, estacionaram próximo da água e lá o João desceu do carro e tirou o Antônio do carro. O Antônio tinha saído muito, mas ainda gemia quando o corpo foi colocado na água a uma certa profundidade. Depois de ter posto o Antônio na água, o João ficou à espera que o corpo afundasse. Enquanto isso, a Ivânia fazia limpeza no banco onde o Antônio foi baleado. Mas como não ficou completamente limpo, o João disse que ele era muito preguiçosa, pegou um pano, foi molhar e depois tentou limpar, mas também não ficou completamente limpo. Depois disso, eles saíram dali com o João a dirigir o carro. Foram para as bombas, compraram cigarro e toalhitas para limpar as mãos. Antes de saírem das bombas, eles pegaram a carteira do Antônio e deitaram no cesto de lixo das bombas. Dali, eles foram pegar o filho deles, que estava com os avós, e foram para a casa do Mingão. Eles informaram tudo o que aconteceu e então o Mingão entregou um balde com água e uns chinelos ao João para que ele limpasse o sangue do carro. O João limpou o carro, ficou um tempo a conversar com o Mingão e depois de tudo saiu com a namorada e o filho de carro. Foram até a ilha e deixaram o carro lá. O João começou a passar mal, então passaram em uma farmácia, compraram alguns medicamentos e depois disso levantaram 40 mil kwanzas da conta do Antônio. Em seguida, foram a uma pensão do bairro Azul, onde ficaram até as 12 horas do dia seguinte. Eles tiveram uma discussão e cada um foi para sua casa
e a Ivânia ficou com as chaves do carro. Mais tarde, o João foi pegar a chave do carro em casa da Ivânia e começou a andar com o carro. O Mingão e a Ivânia ainda chamaram a atenção do João, dizendo que era para ele esquecer o carro porque houve morte e que se ele continuasse a andar com o carro, seriam descobertos. O João não assumiu que andava com o carro, sempre dizia que nunca mais conduziu o carro, mas era tudo mentira porque ele circulava com o carro como se nada tivesse acontecido. E foi por causa do facto dele estar a circular constantemente com o carro que ele foi pego e preso. Infelizmente eu não sei vos dar detalhes de como tudo aconteceu para que ele fosse detido. Vocês sabem que eu sou bem detalhista e eu procuro detalhes mais profundos do caso, principalmente essa parte da investigação, mas essa parte não está bem clara nos sites. Pode ser que ele foi interpelado pela polícia, que pediu documentos e tudo mais, e tendo percebido que o carro não era dele, interrogaram ele até que ele começou a falar toda a verdade. Pode ser também que o Antônio já estava a ser procurado, ele e o carro que ele estava a utilizar, porque ele já estava desaparecido há um bom tempo, e naquele momento que localizaram o carro, eles já sabiam a quem pertencia e simplesmente estavam a interrogar o João para que ele contasse o que fez com o dono do carro, mas nesse caso eu sinceramente nem sei como é que eles foram exatamente presos. Infelizmente essa parte eu acho bem interessante, como é que um criminoso acabou na mão da polícia, e é exatamente essa parte que não tem em nenhum jornal que eu pesquisei, em nenhuma entrevista ou site. Então, eventualmente, a Ivânia também foi presa, e foi quando eles dois contaram essa primeira versão que eu acabei de contar. Mas a polícia não acreditava totalmente nessa versão. Eles não acreditaram que o Antônio foi escolhido de forma aleatória, e para além disso, eles também não acreditaram que Mingão era um simples cúmplice. Na verdade, eles acreditavam que o Mingão era o cabeça da operação. O Mingão na altura estava foragido, mas algum tempo depois ele foi encontrado e preso. No dia 27 de abril de 2015, aconteceu a primeira audiência do julgamento, durante a qual alguns familiares do Antônio choravam e gritavam de tristeza e raiva, e houve até quem chegou a desmaiar. Ao proceder à leitura do ato de pronúncia, o procurador José Maria Gustavo foi interrompido por diversas vezes para permitir a saída de alguns familiares que não aguentavam ouvir a descrição da forma angustiante que o Antônio implorava pela vida. Primeiro saiu a mãe, depois a esposa e depois as irmãs. Depois desse momento, os réus foram ouvidos. A primeira a ser ouvida foi a Ivânia, e durante o seu depoimento em tribunal acabou contradizendo o que disse em instrução primária. Ela confessou que, na verdade, o Antônio não foi escolhido aleatoriamente, como disseram no princípio, mas que a vítima foi escolhida a dedo por Mingão, que era o dono da arma. Segundo essa nova versão, uma noite antes do dia do crime, eles estavam na pensão, super amigo, e o Mingão liga para eles para falar sobre negócios. O João sai do quarto e vai conversar com o Mingão. Nessa conversa, o Mingão deu uma foto do Antônio e propôs ao João que ele e a namorada assaltassem a sua viatura. Ele já sabia tudo sobre o carro, que era um Nissan Patrol de cor branca e que o Antônio circulava muito com ele. O plano do Mingão era assaltar o carro, vender o carro e dividir os lucros. O João então voltou para a pensão, mostrou a foto do Antônio para a Ivânia e contou qual era o plano. Então, no dia seguinte, eles realizaram tudo conforme eu já havia contado. O que me deixa um pouquinho inquieta nessa segunda versão é que na primeira versão eles disseram que antes de irem assaltar o Antônio, eles estavam para assaltar uma mulher. Só que depois o Antônio apareceu e decidiram assaltar o Antônio. Se ele foi escolhido um dia antes, a primeira mulher que eles queriam assaltar, existiu ou não existiu de facto? Até que ponto essa história é verdadeira, até que ponto não é verdadeira? Ou simplesmente eles estavam a esperar enquanto o momento de assaltar o Antônio não chegava, eles decidiram assaltar outra mulher, se de fato o Mingão era mandante? Porque sinceramente nessa parte eu fiquei completamente confusa. Na manhã do dia 21 de julho de 2015, o trio foi considerado culpado do crime de homicídio. Paulo Cabanga, mais conhecido por Mingão, indiciado como autor moral do crime, foi condenado a 24 anos de prisão. João Cunha, mais conhecido por Di Maria, foi condenado a 23 anos e Ivânia de Castro foi condenada a 20 anos. O juiz Januário José Domingos disse que a diferença de penas deveu-se ao grau de envolvimento e de arrependimento dos réus. João Cunha, chamado Di Maria, e Ivânia de Castro têm
a mesma idade, mas a Ivânia de Castro foi a que mais cooperou em todo o processo na descoberta da verdade material. Inclusive, ela refez todo o caminho com a polícia até o local onde o corpo foi depositado, mas o corpo do Antônio nunca apareceu. A polícia tentou recuperar o corpo, mas não tinham meios suficientes para fazer essa busca. E então, após o julgamento, a família mostrou-se satisfeita pela condenação do Mingão e dos seus companheiros, e desde então o caso passou a ser conhecido como caso Mingão, e eu não sei porquê, sinceramente, porquê que nesse caso houve tanto protagonismo para o Mingão, mas enfim, a família ficou satisfeita com a condenação dos três. A única coisa que a família lamenta é o fato de nunca terem encontrado o corpo e nunca tiverem a oportunidade de enterrarem o Antônio. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do caso. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like e subscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de deixar aqui nos comentários algum caso que você gostaria de ver aqui no canal. Aproveita e me segue nas outras redes sociais, que eu tenho postado lá conteúdos que eu não posto aqui no YouTube. Todas as fontes desse caso vão estar na descrição para que vocês possam consultar, e até o próximo vídeo.